Muito bem, gente. Vamos começar, então, essa sessão aqui, pública com o nosso músico convidado, Leonardo Arias, que vai se apresentar aqui. E, Leonardo, fala aí de ti, tua experiência, quem és tu? Diga lá. Muito obrigado, Bernardo, pelo convite. Boa tarde a todos. Eu me chamo Leonardo Arias, como o colega acabou de mencionar. Sou músico da Banda Municipal de Porto Alegre há 21 anos. Eu toco trombone e baixo. A Banda Municipal é um conjunto musical já com uma história longa, né? Já é quase centenária, né? É um grupo musical muito prestigiado, né? Enfim, muito orgulho, né, de participar desse grupo já há 21 anos, né? E nosso colega Bernardo também é colega, músico da banda, né? Ele tem bastante coisa também para falar. Depois a gente pode conversar um tópico apenas da banda, né? Enfim, mas continuando falando então um pouquinho de mim, né? Eu sou formado pela antiga Escola de Música da OSPA, estudei nos anos de 98 a 2003. Eu tive a experiência de estudar com os professores de trombone Joaquim Dias e Júlio Rizzo. Também tenho graduação e licenciatura em música pelo Centro Universitário Metodista. Me formei no ano de 2011. Bom, além disso, eu tenho experiência de tocar em diversas orquestras, enfim, eu tive a oportunidade de fazer cachês com as principais orquestras do estado, como OSPA, Orquestra da PUC, Unicinos, dentre outras, né? E também pude participar de alguns festivais de música, tive aulas com professores de nível nacional e internacional, tipo o Conservatório Festival de Música de Pelotas, enfim, Montenegro, diversos festivais assim que me ajudaram na minha formação, né? Além da escola de música, né? Eu também tenho experiência de, além de tocar na orquestra, eu pude participar de outras formações, quintetos de metais, quartetos, enfim, alguma experiência de música de câmara também, né? Além disso, trabalhei por 10 anos na orquestra de sopro Eintracht de Campo Bom, que eu também, além de tocar trombone baixo, tive a oportunidade de tocar eufônio e também tive a oportunidade de ser chefe de naipe, né? Essa orquestra eu consegui trabalhar por 10 anos, foi uma experiência muito boa na minha formação, né? Como eufonista, né? Isso, como trombonista e também tocando... Perfeito. Os dois instrumentos. E às vezes, dependendo do concerto, os dois ao mesmo tempo, assim, pegavam, você trocava, uma música tocava um, tocava o outro, foi bem legal. Não tinha pensado nessa possibilidade de fazer um arranjo dessa forma, né? O multi-instrumentista. Não, multi-instrumentistas são instrumentos similares, né? Enfim, também vou contar um pouquinho da minha trajetória como professor, né? Claro, ministrei aulas particulares como professor de trombone, mas também tive a oportunidade de trabalhar no Conservatório Palestrina, né? Dos anos de 2008 a 2013, né? E esse conservatório, na época, era ministrado pelo nosso colega Bernardo, né? Conheço ele. Muito boa, muito construtiva, aprender muito, a oportunidade. Legal. Foi graças a ti, né? Enfim, foi bem legal essa experiência de transmitir os conhecimentos que a gente aprendeu, né? Enfim, né? É diferente, né? Tu está ainda na questão de estar aprendendo o teu instrumento, mas já ter a oportunidade de passar o teu conhecimento, né? Enfim, até hoje eu me considero um estudante, né? Porque, enfim, é complicado ser músico, né? E a gente está sempre estudando, e é algo legal, né? É uma experiência bacana, né? É uma experiência legal trabalhar com música, é gratificante levar a cultura para as pessoas, né? Apesar de toda a dificuldade, enfim, que a gente passa no país, a falta de incentivo à cultura, isso complica um pouquinho, mas é uma experiência muito boa trabalhar com música, né? E agora, com essa pandemia, as coisas ficaram ainda mais difíceis, né? Enfim, a gente perdeu o contato, né? De
está trabalhando, enfim, tocando, nossos ensaios, a nossa vivência de concertos, isso tudo a gente perdeu e tá um período um pouco complicado para nós, mas se Deus quiser, agora eu acho que as coisas vão começar a melhorar um pouco, enfim, a vacinação está avançando, espero que a gente possa voltar, né, de uma certa forma, com a nossa rotina de trabalhos, né, nossos ensaios, né, que isso faz muita falta para a gente de ter o contato com o público, de levar alegria para as pessoas, porque ter testemunha, a gente tocava, enfim, em diversos ambientes, desde o Teatro Renascença, ou até numa escola, enfim, a alegria das pessoas de ver a banda, né, a gente levar um pouco de alegria para as pessoas, né. Como é que tu vê hoje, como falaste da pandemia, como é que tu consegue essa motivação? O que tu sentiste diferente, justamente ao se sentir cerceado, digamos assim, desses concertos públicos ao vivo, presencial, com troca, né, das sensações das pessoas, né, uma interação direta? Como é que tu estás trabalhando agora nesse tempo de pandemia que tem feito, né, durante, já faz 1 ano e 3 meses, né, que estamos na pandemia, que te motiva a continuar? O que eu estou tentando fazer, assim, tentando entrar em contato com os nossos colegas, com as pessoas, eu às vezes gravo algum vídeo, alguma coisa, mando para um colega, pergunto, aí, como é que tá? Gostou? Enfim, eu tento, de alguma forma, manter contato com os colegas, de certa forma, conversando, trocando gravações, estou tentando me puxar um pouquinho, né? Enfim, principalmente o ano passado foi mais complicado, enfim, com essas incertezas das coisas, e foi mais difícil. Agora, com esse ano, parece que as coisas estão tendendo a voltar, né? Isso está dando um pouco de motivação, né? Não, eu vou manter minha rotina de estudos para uma possível volta, né? E isso nos dá um norte, né? Não, eu vou focar, vou voltar a ter uma rotina baseada, assim, uma rotina certinha dos estudos, né? Isso tá me fazendo assim disciplina, né? Disciplina e sobretudo como é difícil a gente manter essa disciplina, Leonardo. A gente ter esse policiamento consigo mesmo na questão própria, no momento que tu está dentro do teu ambiente, né, em casa, em que tu tens que conciliar com a família, né, em que tu full time, né, 24 horas em casa, como colocar para fora todo esse celeiro de criatividade que existe dentro de si e dessa interpretação que a gente tem como músico, necessidade de apresentar, né, para as pessoas se conhecer, não é? Como realmente se torna. Então, hoje em dia, até a propósito, abrir um parênteses sobre isso, como é importante, já tem recursos, né, Leonardo, de jam session, onde tu tens como fazer em público ou privado audições mundiais até. Só que tem sempre aquela questão que eu gostaria agora de te perguntar, como é que tu vês isso? A questão da latência e do delay, se tu tem conhecimento, de vamos trocar uma ideia com o público que nos assiste aí. Tu está falando em questões de gravações, assim? Ao vivo, lives ao vivo, em que tu consiga inteirar uma pessoa com a outra. Como é que tu vê essa dificuldade aí? Isso é excelente. Eu já assisti algumas lives de alguns músicos, enfim, que a gente admira, né? Realmente é uma maneira, né, que está se encontrando, né, de continuar o trabalho e de manter, como tu diz, assim, essa motivação de trabalho, né? É muito gratificante ver os músicos, enfim, que a gente admira tocando em casa, fazendo gravações, montando vídeos caseiros, às vezes tocando várias vozes, né? Porque música é grupo, né? É trabalhar em grupo, fazer música. E às vezes tu tá isolado em casa, isso é complicado. Então, por falar nisso, tu tem feito vídeo? Tu tem feito vídeo? Ferramentas de gravação, as pessoas conseguem mesmo montar
sozinho consegue tocar uma orquestra toda, né? Isso é muito bacana, né? Já fizeste essa experiência? Tentei fazer, mas eu tenho um pouco de dificuldade com a questão, mexer nos programas, enfim, eu vejo que as pessoas têm problemas profissionais, isso é um investimento, né? E eu já tentei fazer algumas montagens assim, mas infelizmente por falta de recurso material não ficaram boas, né? Por exemplo, ter um microfone de captação melhor, os programas profissionais que são programas pagos, é um investimento às vezes um pouco caro, principalmente para nós que estamos no Brasil, enfim, tudo gira no dólar, né? Então se torna um pouquinho difícil, mas o que eu estou fazendo? Eu, como te disse antes, eu gravo, mando para o colega, até para manter o contato, conversar com as pessoas, enfim, né? Porque, como eu te disse, a gente acabou se afastando, né? Enfim. Mas eu acho é algo muito positivo isso, né? De dar a motivação, de ver as gravações, assim. Tu assiste gravações, às vezes, de orquestras renomadas, assim, estão dando um jeito de trabalhar, mesmo que for cada músico gravando em casa, ou às vezes em grupos menores, mantendo, claro, o distanciamento, enfim, para nós dificulta um pouquinho por tocar instrumento de sopro, né? Mas a gente vê grupos de corda, enfim, fazendo gravações, né? Isso eu acho muito legal, manter, né, isso, né? De alguma forma, né? Apesar de perder o contato com o público, mas com essas gravações qualquer um pode assistir, né? O YouTube, enfim, essas ferramentas são muito boas. Qual é o programa específico que tu utilizas para fazer essa montagem de vídeos que tu citaste como certa dificuldade? Agora, se eu for te falar, eu teria que entender que eu não estava preparado para essa pergunta, mas eu baixei programas gratuitos, né? Eles acabam sendo limitados, né? Então, tipo assim, para fazer algo a mais, compre a a versão oficial, né? Entendi. Mas, enfim, mas algum para citar? Alguma para citar, para editar, edição? Eu não vou me recordar do programa. Seria difícil me falar um nome, mas tem várias versões gratuitas, né, na internet. Assim. Eu já tentei, mas infelizmente, como te disse, não tem captação boa, gravar do celular, enfim, isso às vezes não fica um trabalho tão bom, né? A gente vê os músicos assim, grandes fazendo, eles têm microfone bom, já tem um notebook muito bom, tem todo um recurso de gravação, tem programas profissionais de gravação, né? E não só isso, né, Leonardo? Na verdade, o que o pessoal utiliza hoje em dia são interfaces, né? Por exemplo, eu fui ver isso nesses programas como Jam Kazan, Jam Set, Bono Bus. Eu descobri o Bono Bus, é um programa que tu tem que tu tem como fazer lives, né? E diminuindo o máximo possível 20 milissegundos de delay, quase imperceptível, e as pessoas fazem lives. Isso eu descobri no regente lá da Holanda, que faz esse trabalho. Ele tem um conservatório lá da Holanda, e ele utiliza direto o Bono Bus, né? E eu entrei, eu instalei, inclusive, o Bono Bus. E o que eu descobri, e o que se faz, então, já passando isso para o nosso público que está nos assistindo, para realmente fazer essas lives sem delay, nós estamos fazendo pelo Zoom aqui a nossa transmissão. Mas para fazer sessões, o que consegue fazer? Pode fazer o Zoom e no outro monitor, por exemplo, ter esse programa do Bono Bus e deixar mutado no Zoom, e aí só ouvir pelo Bono Bus, né? E aí tu enxerga o músico fazendo as lives, né? E ele tem vídeos desse maestro da Holanda, né? E que dá realmente pouca diferença, quase ao vivo, até coral. E o pessoal elogia, bárbaro, excelente, né? Ou seja, eles estão buscando realmente soluções nesse sentido para diminuir essa distância e deixar mais próximo das tradicionais apresentações ao vivo e presencial, né? Então é interessante, eu te convido, inclusive, convido também quem está nos assistindo
a instalar esse bônus bus, e aí tem no modo privado, modo público, né? Por enquanto fiz só no modo público. Aí uma pessoa lá da França entrou, e aí comecei a falar em francês, mas aí ele sabia, ele era de Portugal, então a gente conversou em português, tudo bem, né? Normal. E o que descobri também, que se utiliza, que é padrão, além do microfone que tu falaste, com aquele filtro, né? Tu vai comprar um Neumann, tu vai comprar um microfone, mas fala Shure, mas tem o Neumann, tem outros microfones bem interessantes que se utilizam em interface, né? Eu, particularmente, utilizo aqui um para o teclado Prelude, e agora está me faltando porta para botar no computador, porta USB, porque não tem tanto, né? Mas o que eu descobri é que com o teclado e usando essa porta, a minha transmissão ao vivo, né, diminuiu muito a distância, quase nada de delay. Cheguei a cantar com uma outra pessoa de Minas Gerais e quase tendo uma aproximação quase real, né? Fizemos dueto, cantamos juntos a música, eu toquei aqui, né? E foi bem interessante. Então, veja, nossos espectadores aqui que nos assistem, como é importante, então, usar esse recurso e utilizar, sim. E aí se encontra, tem pesquisa na internet, enfim, quais equipamentos. Se fala em Behringer, né? Behringer, né? É um hardware muito bom, né? Que tem entrada de microfone, tem entrada de... tem 4 entradas, 8, depende, né? Tem tipo uma mesa, né? Tu coloca lá e com esse interface consegues ter uma fidelização maior do teu áudio, seja no microfone, seja tu cantando, né? Através da escolha de um bom equipamento e também de uma boa interface. Ele citou Behringer, ele citou outro equipamento que aí vem mais caro. E aí, pasme, eu vou ter que fazer né? Falar um pouco da nossa realidade, como é difícil, né, Leonardo? A compra desses equipamentos. Vê, esse Behringer, esse modelo, ele custa $53, né? Então, em torno de R$350 compra o equipamento. Aí tu pensa assim, pô, então eu vou ter um, né? Onde eu tenho entrada de microfone, eu tenho entrada posso botar um teclado ali, nessa interface também, para poder transmitir e ter um mínimo de delay, né? Aí você vê quanto custa nas lojas, você vê quando pesquisa na internet, R$850. Aí é de cair os boteados do bolso, né? Também tem a questão da taxa de importação, enfim, acabam dando valores em cima, né? O dólar já nos castiga com a taxa de 1 por 6, né? Você paga R$6 por $1, né? 6 por 1, né? E é o contrário, de $1 tem que pagar 6, é bem isso aí mesmo, né? E aí tem mais agora, além disso, aquela notinha da Receita Federal, legal, né? Tá comprando equipamento exterior, né? Te convidando a tu pagar, tu gostar de equipamento? Tá, então tá. Faz o seguinte, tu paga para nós R$350 ou R$400, a gente libera o equipamento, tá legal? E paga à vista, porque nós sempre parcelar, tá? Sim, isso é complicado. Isso, na verdade, já é uma dificuldade de anos, por exemplo, conseguir um instrumento de qualidade, um instrumento americano, um instrumento europeu. Se tu não tem alguém que te traga esse instrumento, se torna inviável, porque tu vai pagar quase mais um instrumento de imposto em cima, né? Exatamente. Se torna inviável. Mas, Leonardo, são 5h23 aqui dos estúdios, diretamente dos estúdios aqui, e então vamos falar do assunto do trombone. Falaste de tanta coisa, falamos de equipamento, quero ouvir esse trombone funcionando e depois convidar mais adiante a gente fazer lives tuas pelo Bonobus, né? Pelo Sonobus, e pelo YouTube a gente começar a fazer essas interações e vídeos também para editar e ter um trabalho para apresentar para o nosso público seleto aí. Vamos lá. Com certeza, é uma ótima ideia, né? Então, vou falar um pouquinho do trombone, né? Bom, o trombone é um instrumento da família dos metais e tem a construção, claro, usando ligas de metais, cobre, enfim, níquel, né? A produção do som desse instrumento se dá através da vibração dos lábios, né? No caso, a gente vibra o lábio num bocal
que é amplificado, coloca no instrumento, amplifica o som, né? Pega outro tom no vocal antes aí, né? Vê. Isso aí. Legal. Né? Produz todo o som, toda, né, a escala. Faz uma escala aí para o público nos assistir. Vê, faz isso para nós. Legal, extraordinário. Mostra pra gente, então, no trombone, como é que é isso? Veja que são 2 vocais, né? Vi que você está tocando direto. E como assim? Está tocando direto? Aí mostra para nós como é que é o funcionamento do trombone também. Que no caso, né, o trombone tem essa peculiaridade que os outros instrumentos metais não têm, né? Sabe que os instrumentos, no caso trompete, tem pistão, ou no caso rotores, né? O trombone tem esse mecanismo engraçado, né? Que é a vara, né? E nós temos 7 posições, 7 combinações, né? Vou demonstrar aqui. Ou seja, si bemol vai até o mi ali, grave, mi 1, é isso? Até o oitavo, né? Porque tem o trombone baixo, né? Isso. Vai mais oitavado, oitava abaixo. Claro. Exatamente, legal. E esse efeito engraçado é bem característico do trombone, né? É o glissando, né? É uma característica do instrumento, né? Que os outros instrumentos metais não possuem, né? Esse efeito cômico, engraçado, que muitas vezes a gente acaba escutando e não sabe o que é, né? Faz uma risada aí no trombone, vai. Faz uma coisa, uma gargalhada. Legal, legal. Que acaba o instrumento proporcionando, né? Bom, e o trombone, na verdade, ele tem uma família, né? Isso aqui é um tipo de trombone. O trombone se chama trombone baixo, mas tem desde um trombone minúsculo que se chama pico, tu vai ter um trombone gigante chamado contrabaixo. Mas os mais usuais são o trombone tenor e o trombone baixo, no caso, que eu uso, né? E a diferença do trombone baixo para o trombone tenor é que ele tem a sua construção, ele usa um bucal maior, ele tem uma tubulação mais larga, né? A campana. Maior, né? E no caso, o trombone tenor geralmente ou não tem nenhum rotor ou tem um rotor. No caso, eu tenho 2 rotores. Isso me proporciona combinações diferentes que ajuda principalmente no registro grave, né? No caso, a afinação do instrumento seria si bemol, sem apertar nenhum rotor, né? E eu tenho os rotores. Aciono o primeiro rotor, eu vou para a afinação Fá. Tem o segundo em Sol bemol e os 2 juntos me proporcionam a afinação Ré. Isso ajuda principalmente na região grave, me aproxima muitas vezes, posições, às vezes teria que, no instrumento natural, fazer movimentos distantes que me aproximam, né? Puxa, que legal. Na execução, né? Incrível. É um instrumento muito bacana, né? Passagem de orquestra, na hora do compositor escrever também para trombone, já se pensando, ele teria que ter o conhecimento do trombone para saber como vai ser executado pelo instrumentista, não? Ah, sim. Não, os compositores acabam conhecendo o instrumento e tentando escrever de forma que, usando o máximo, né, do seu, enfim, os efeitos, e o trombone tem, como eu disse, esse diferencial, né, da vara. Isso acaba, às vezes, os compositores usando mais efeitos característicos, né? Eu posso
tocar alguma coisa? Que Por favor, eu estava pensando exatamente isso. Não, porque estava até pensando que eu quero... Nada, né? Vai lá, vai lá, vai lá. Muito bom, muito bom. Isso foi, qual é o nome da música? O pessoal conhece. E quem não conhece, né? Eu já perguntei exatamente, já estava com vontade. Lindíssima música, né? Já deu vontade de tocar aí, fazer uma jam aqui, né? Mas aí isso ainda está dando delay, né? Não tem como fazer. Mas legal, mas deu uma vontade. Vamos trabalhar em cima disso. A outra coisa que dá para fazer, Leonardo, tu tens alguma... Né? A gente pode pensar isso nas outras lives, né? Para pegar algum playback de alguma orquestra tocando, né? Você lembra que antigamente nós tínhamos aquele Minus One, né? Minus One, onde tinha o instrumentista, isso era em discos, tinha, né? Onde era para trombone, né? Então tinha a orquestra tocando, executando, e o trombone solo era um Minus One, né? Não tinha essa voz. Então quem tocava é o próprio músico que quer trabalhar isso num determinado repertório. Então, se pode trabalhar isso também e apresentar isso em lives, né? Pegando orquestras, tocando determinada música e a gente fazer em cima disso o solo, né? Achei bem importante até para o nosso espectador também assistir. O Leonardo Arendt, né? Tocando aí, né, tocasse agora o Amazing Grace, mas tocando, vamos dizer assim, o Va Pensiero, o Fratelli d'Italia, puxando do lado para o meu, né, abraço para o meu assado aqui, né, da parte italiana, né? Fratelli d'Italia, Italia la destra. Então assim vai. Mas legal, Leonardo. Quem mais? Falaste do instrumento, mostrou algum funcionamento aí do trombone, Sim. né? Da especificidade, olha, que palavra bonita. Né? Especificidade. Tem que trabalhar isso, né? Isso aí que nem aquecimento, tem que fazer especificidade. Tá, pronto, falei. Né? E do trombone, né? Próprio, do repertório. Que mais, né? Como é que... E aí, falaste também de música de câmara, como é que o trombone, o que é mais requisitado a um determinado tipo de trombone? Falaste do piccolo, o piccolo provavelmente do barroco, né? Nos remete à música barroca, né? Se usava muitos instrumentos, como também o trompete, tem o pocket, né? Que é super agudo, né? Que se usava muito na época da música do barroco, né? De Bach, Johann Sebastian Bach, Vivaldi, e assim. O que tu nos cita, então? Qual é o repertório? Ou tu tens essa família, ou tu tens só o trombone baixo? Não mora contigo. Ei, a família não mora contigo, mora no exterior, né? Isso. Cada instrumento é uma cultura, né? E é complicado, né? Porque cada instrumento, enfim, tem um tamanho de vocal, é complicado, assim. Mas, por exemplo, o trombone contralto foi usado bastante na época do barroco, do classicismo, depois deixou de ser um pouco usado, mas depois voltou com a música de câmara moderna, enfim. Os trombones, no caso, soprano, que muitas vezes as pessoas confundem chamando trompete de vara, mas é o trombone soprano. São instrumentos mais modernos, até esse trombone piccolo que eu falei, são instrumentos
mais modernos, né? Enfim, são usados mais para música de câmara. O trombone e contrabaixo ele foi inventado na época de Wagner, né? Para suas óperas, né? A ópera a tetralogia dos Anéis do Nibelungos, né? Wagner queria um instrumento com maior potência, né? Então, o trombone e contrabaixo também é a criação dele, além da tuba wagneriana. Enfim, Wagner contribuiu bastante, né? Para os instrumentos de metais, escrevia bastante, enfim. E, no caso, o trombone tenor e o trombone baixo, que são os instrumentos mais usados. Ainda mais o trombone tenor, né? Que é mais comum, geralmente, por exemplo, uma orquestra sinfônica. Nós temos, geralmente, 2 trombones tenor e um trombone baixo. As bandas também, geralmente, são ou 2 trombones tenores, trombone baixo, ou 3 trombones tenores, um trombone baixo, né? Enfim, depende muito da formação. Falaste do trombone contralto, possivelmente usado naquela época, ainda que hoje, com a clave de dó, terceira linha, e aí que é utilizado até hoje com a viola, né? Que é o contralto. E nesse caso, utiliza ainda hoje esses registros, já que a gente está falando de onde vem isso? De onde vem essa nomenclatura soprano, né? De onde vem isso? Sim. No caso, assim, o trombone contralto, como tu disse, a leitura é na clave de dó na terceira linha. O que acontecia principalmente na música, o classicismo, um pouquinho antes no barroco, o trombone ele é um instrumento muito ligado à música de igreja, né? Enfim, no caso, o trombone já desenvolveu a escala cromática antes dos seus instrumentos, por exemplo, trompete, trompa. Então, o que acontecia? Ele era usado muito para reforçar o coro, reforçar as vozes. Então, por exemplo, o trombone, o contralto, está ali reforçando as contraltos, o trombone tenor, os tenores, o trombone baixo, os baixos. Era muito comum, por exemplo, você vai escutar Mozart, Requiem de Mozart, o trombone, ou ele está reforçando a parte do coro, ou ele está fazendo alguma coisa diferente, mas a principal função era reforçar o coro, né? A música sacra, né? Reforçava as vozes, até com o número de vozes, e com a massa, né, com os metais, ficava bem, a sonoridade era bem mais profunda, né? Mais audível, inclusive, né? E até para os próprios cantores, acho que a interação entre eles, né? Entre a própria instrumentista lá que está tocando e o coro que tá ouvindo também como guia e está usando para ser mais assertivo em relação à sua voz dentro do naipe, né? E naquela época ainda a trompa ainda meio que funcionavam sem o rotor, o instrumento natural, né? Então acabavam usando os harmônicos, né? Então funcionava mais ou menos como um tímpano, assim, tocando nota fundamental, tocando, enfim. Quinta, quarta. Isso, a série harmônica, né? E o trombone já tinha essa, digamos assim, vantagem, já tinha a escala cromática, que ele podia tocar todas as notas, né? Sendo que ainda a trompa e o trompete tinha essa limitação, né? Depois do desenvolvimento dos rotores, enfim, dos pistões, esses instrumentos também desenvolveram a escala cromática, né? Falamos dos metais, e então o Adolfo Sax, o que ele inventou, afinal de contas? Ele inventou também o trombone baixo ou não inventou o trombone baixo? Sim, teve uma contribuição importante. A gente liga Adolfo Sax como o inventor do saxofone, mas não foi só isso, né? Tem toda uma família chamada Saxhorns, né? Nós temos aí, ele também, além disso, ele aperfeiçoou, no caso, tuba, eufônio, temos a trompa em mi bemol, que é conhecida como saxhorn também, né? Ele tem uma contribuição muito boa em aperfeiçoar e padronizar também a questão dos instrumentos, dos rotores, por exemplo, aquela formação clássica de 3 rotores, que antigamente era uma bagunça, né? Tinha instrumentos que tinham chaves, né? Que eram, por exemplo, off-Clyde, essas coisas, e de certa forma ele conseguiu organizar isso, padronizar, né? Então, o rosofone, essas coisas todas, e até com mais de uma campana também, né? Isso era muito interessante ver os tipos diferentes.
a ideia do Adolfo Sax não era criar um instrumento novo, saxofone, era aperfeiçoar o off-Clyde. Para quem não conhece, o off-Clyde é um instrumento de metal, mas com sapatilhas, que nem fosse de saxofone, de clarinete, né? É um instrumento que tinha uma certa dificuldade de afinação off-Clyde, né? E o off-Clyde foi substituído tanto por eufone pelas tubas modernas depois, né? Justamente por essa dificuldade de afinação. E, na verdade, quem acabou organizando bem isso foi o Adolfo Sax. Falaste na questão também da afinação, que alguns instrumentos até hoje utilizam o sistema de compensação. Como é que funciona isso? Ah, sim. O eufone, principalmente o fone, o tuba, trompete, né? No caso, o trombone tem essa certa vantagem, tu tem ali a vara móvel, né? Escuta tu de certa forma fina. Agora, um instrumento usando pistões, por exemplo, o trompete vai usar, sei lá, os 3 pistões acionados à 7ª posição, que fica às vezes pouco alto. Tem ali a questão do sistema de compensação, ele consegue afinar, né? Principalmente eufônios, né? Modernos têm esse sistema de compensar a afinação muito, muito bom, assim, porque complica um pouco, às vezes tu vê vídeos de tubistas tocando, os caras mexendo bomba para cima, para baixo, levantando a afinação, e o sistema de compensação facilita muito a afinação do instrumento, né? Isso me fez lembrar as bandas de fanfarra, né, onde era de um pisto só ou nenhum pisto, né? E aí se compensava. Veja o trabalho que eles tinham para depois compor uma música, e cada um tinha uma afinação, né? Para poder fazer. Olha o trabalho que a pessoa tem, né? Hoje você tem um instrumento que faz isso, né? Mas quando não tinha ainda, né, não se usava, e alguns ainda utilizam. Eu acho que, didaticamente falando, para o ouvido, não te parece ser interessante isso, ou tu acha complicado? Desculpa, eu Não, não entendi. é complicado esse sistema, digamos, sem pisto, sem rotor, sem nada, para Sim, iniciar a música, em termos didáticos agora. se torna um pouco complicado, assim, até a questão propriamente de afinação também, tu fica, às vezes, um pouco limitado, né? No caso, com a escala cromática, tu pode tocar qualquer melodia em qualquer tonalidade. Agora, com um instrumento que só tu tem a série harmônica, complica. Por exemplo, o instrumento vai ser afinado em si bemol, vai acabar ficando na tonalidade de si bemol ou tonalidades vizinhas, né? Não vai conseguir notas diferentes, por exemplo, sei lá, um instrumento afinado em Fá, tocar um Fá sustenido. Fala um pouco mais sobre essa acústica, da onde se origina, porque aí vem uma ideia brilhante, né? É pegar o instrumento, aí tu serra um pedacinho assim, torna ele mais agudo, serra mais um pouquinho, pega outra afinação, serra mais um pouquinho. Não dá para brincar, só com taquara, né? Que a gente pode brincar com isso, que aí o custo não é alto, né? A gente não está pagando instrumento importado, né? Mas é uma boa experiência, né? Em termos, mas fala para o público o que é, da onde, como é que faz, o que faz um instrumento ser transpositor. Me fala um pouco mais sobre isso. No caso, os instrumentos transpositores, né? O Isso. trompete é um instrumento transpositor, a trompa é um instrumento transpositor. O que acontecia? Por que disso? Antigamente se construíam, como os instrumentos não tinham os rotores, tu tinha que construir um instrumento para tocar determinada afinação. Tu construiu um instrumento em dó, tinha que ir lá construir um trompete em dó. Em si bemol, tinha que construir um trompete em si bemol, em fá, enfim. Tinha um arsenal de instrumentos, né? Então, o que aconteceu com o desenvolvimento dos rotores? Tu construiu um trompete em si bemol. Tá, e para esse músico conseguir tocar esses instrumentos de diversas afinações, não se baralhar, as posições continuam a mesma, né? Então, por isso que são instrumentos transpositores. Por exemplo, um trompete pega um instrumento em si bemol, um trompete em dó. As posições vão ser a mesma. Na escrita, que vão ser escritas em tonalidades diferentes. Vai ser escrita a tonalidade de dó, tonalidade de si bemol. A mesma coisa com a trompa, principalmente trompa em fá. A escrita é feita para esse instrumento, para o instrumentista não se atrapalhar de tocar vários instrumentos e ter posições diferentes. Isso não acontece com o trombone. O trombone não é um instrumento transpositor. Ele lê a nota real. Por exemplo,
trombone e contrabaixo, ele tem afinação em Fá. O músico ele vai ter que se virar com isso, ele vai ter que olhar as posições, enfim, vão ser diferentes, né? Ele vai ter que se adaptar com isso. O trombone alto, que é em Mi bemol, a mesma coisa, as posições são diferentes. Isso a pessoa vai ter que lidar com isso, né? Já não é no caso do trompete da trompa, que são instrumentos transpositores. Para esclarecer para o público que está aqui nos prestigiando, então, quando você fala em instrumento em dó, né? Qual é a relação que o público vai identificar? Ah, esse instrumento é transpositor ou não é transpositor? Como é que faz isso? Por exemplo, o instrumento em dó ele vai ter sua nota, digamos, nota de diapasão, sua nota de afinação, o dó, né? No caso, o meu trombone, como eu tinha falado antes, ele é afinado em si bemol. A nota de afinação dele é si bemol. A nota que eu vou tocar, pegar ele, vai soar um si bemol, na primeira posição, né? Por exemplo, um trompete em dó, ele vai tocar essa nota, vai sair um dó, vai ser um si bemol, né? Seria si bemol de efeito, né? Seria isso aqui, na primeira posição, o si bemol para fazer. E assim vai indo, né? Quando eu falo na afinação do instrumento, é sua nota de diapasão, sua nota de afinação. Trompete si bemol, trompete em dó, vai ser o dó, enfim. A nota real, seria isso, Leonardo? Nota real. Som da nota real, né? Afinação real. Por isso que o trompete e a trompa são instrumentos transpositores. Por exemplo, um trompetista pode pegar um trompete em dó, um trompete si bemol e vai usar as mesmas posições, apesar de serem instrumentos de afinação diferente. O som vai ser diferente, é claro, né? Por exemplo, um trompete em si bemol, ele está tocando aberto aqui, o nome da nota se dá um dó, mas é um si bemol. Por exemplo, um trompetista em dó vai tocar a nota aqui, vai ser um dó. Para ele tocar o trompetista do instrumento si bemol, para ele tocar o dó, o que ele vai ter que tocar? Desculpa? Para o trompetista tocar a nota real dó, qual é a nota que ele vai ter que tocar, então? Si bemol. Se o trompete si bemol vai ter que tocar um si bemol, é o dó do instrumento dele, né? Não, para dar o dó de efeito, qual é a nota que ele tem que tocar no trompete, então, do si bemol? Muito bem. Tá? Vocês entenderam, público, porque isso, na verdade, você tem que pensar exatamente isso. A relação, né? Se é si bemol, ele está o quê? Um tom abaixo da nota, né? O dó, si bemol é um abaixo do dó. Então, todas as notas, se tem um tom lá, uma música começa em mi maior, porque ele é si bemol, ele é um tom abaixo. Então, ele compensa com um tom acima, né? Assim como você tem, por exemplo, né, o lá, o instrumento é lá, né? Aí, como assim instrumento é lá, né? Embaralhou a cabeça. Não, o lá, na verdade, né, é um tom e meio abaixo. Então, para ele tocar o dó, ele vai ter que tocar um mi menor, né? É isso? Bem interessante, né? Essas diferenças, instrumentos, enfim. Um tom e meio abaixo, né? Então, se tocar o dó ali, está tocando lá maior, né? Se tocar o mi maior, vai ter que tocar um dó sustenido maior e assim por diante, né? Bom, estamos chegando nos tempos finais aí, nos minutos finais, né? 17 horas e 50 minutos, esse relógio está adiantado um minuto, eu acho, né? Mas 17h49, na boa vontade. Temos ainda alguns minutos, algumas considerações finais. Para o pessoal que nos assiste, hoje a gente não gravou ainda a nossa live, tá, pessoal? Não está sendo gravado, mas as próximas prometemos gravar. E vamos ver como é que está o público aqui que nos assiste. Deixa eu ver uma coisa aqui, que eu não estou ao vivo aqui. Nenhum comentário, é isso? Nós vamos ter que revisar isso aqui, viu, Leonardo? Nenhum comentário. Como assim? Tu convidaste gente aí, Leonardo? Ei, convidou? É uma live para nós? É uma live piloto, né? Para a gente ver as próximas e corrigir a rota. Gente, como assim?
Nas próximas... Bom, então é isso, Leonardo. Então a gente está encerrando nossa live aqui, 50 minutos, no primeiro momento, e prometemos que as próximas lives serão mais interativas, né? Porque para olhar os comentários tem que olhar para o lado, assim, aí acho que vai ficar estranho na nossa live, né? Olhar para cá, né? Onde está o YouTube, né? E teria que ter algum outro retorno também para não dar microfonia. Mas é isso, gente. Então, muito obrigado pela sua participação, Leonardo, e te convido para termos as próximas lives aí, combinarmos para chegar a convidar pessoas, né? Para o link, como é que foi? Sim, cheguei a passar o link, mas, enfim, também as pessoas, de repente, por questão de horário, enfim, dia de chuva, isso tudo complica um pouco, mas isso é legal porque gravado no YouTube as pessoas podem assistir, não ao vivo, mas depois, né? Isso que é o bacana do YouTube, as coisas estarem gravadas, as pessoas poderem ver um horário que podem, enfim. Agora que eu vi que dá para copiar também o streaming ali para ver o ao vivo aqui, né? Vamos fazer o tirateima aqui para ver se o link porque exatamente essa é a ideia. Então, também agradecer, né, o convite, o colega Bernardo fez, muito bacana. É um desafio, né, porque, na verdade, não estou acostumado, né, ser entrevistado, enfim, mas foi uma experiência bem legal. Tentei explicar da melhor forma possível, enfim, até peço, às vezes, um pouco de nervosismo, enfim, de se atrapalhar um pouquinho, mas faz parte, né? A gente aprende desse jeito, né? É um desafio falar em público, né? Mas, enfim... Mas depois começa a primeira vez, aí já fica tudo natural, né, Leonardo? Eu sou muito grato, realmente, pela tua participação, né? Agradeço muito, né, pela tua disponibilidade também, e acho que foi bem tranquilo, te digo que foi bem bacana a nossa live aqui. Estou satisfeito com o resultado aqui, está bem bom. Não em relação à interatividade, mas a nossa interatividade, né? Legal, bacana. Legal. Dessas novas tecnologias, né? A gente está aprendendo a usar isso, né? O Zoom, enfim, videochamada. Isso é legal, porque também acho que abre a porta também para uma nova forma de aula, né? Enfim, de passar conhecimento, né? As pessoas, enfim, por causa da pandemia, se tornou inviável aulas particulares, presenciais, mas, enfim, existe essa possibilidade de aula por videochamada, enfim, tanto o Zoom, WhatsApp, enfim. Se alguém tem interesse, querer estudar, aprender a tocar trombone, eu posso deixar o meu contato com o colega Bernardo, enfim, e tiver interesse em contato profissional também, estamos aí para o que deve né? E, mais uma vez, agradecendo, né, essa oportunidade. Tudo novo, né? A novidade dessa questão de estar interativo ao vivo, isso é bacana. Jamais ia imaginar isso, sei lá, 5, 10 anos atrás, né? De poder conversar com as pessoas ao vivo, tela no telefone. Isso é legal. Isso também abre essa oportunidade nova das pessoas, enfim, estudarem, aprenderem um instrumento novo. Legal. Não há limites, né? A tecnologia é sempre a nosso favor aí para ajudar a diminuir os espaços e diminuir as solidões, né? Porque agora o tempo, essa época também do pessoal ficar recluso. Então essa interação ele atenua justamente e não, né? Poderia num tempo desses, né? Na clausura agravar, né, a crise realmente, né, das pessoas, mas não, existem as lives justamente para atenuar e aproximar, inclusive, pessoas de outros estados e de outros países, né? Quantos cursos que a gente acaba fazendo
e conhecendo gente de tudo que é lugar. Tem uma que eu conheço lá da Califórnia, né? Tem outras pessoas que são de outros países, que estão em Portugal, outras nos Estados Unidos. Então, aproximou, né? Reduziu fronteiras, né? E com isso também a gente interage e vendo as possibilidades e as realidades distintas em cada país, né? E possibilidade de crescimento também na nossa área de conhecimento. Obrigado, Leonardo. Um abraço, um excelente fim de semana para você. E obrigado mais uma vez pela sua participação e pela nossa audiência. Eu agradeço o convite, tudo de bom.